Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 38 do Enem 2019. Estamos seguindo a sequência da prova amarela. Na descrição do vídeo tem a questão para você acompanhar e o número a que se refere esta questão nas outras cores de prova. Estou com o ventilador ligado porque o calor é grande. Por isso que tem um ruídozinho ao fundo. E alguns barulhos da vizinhança, tá, meu amor? Eu moro em apartamento, então no prédio tem vida, né? Tem gente viva. Tá bom? Vamos lá, então vamos ler. Menina é o texto. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava de... Aí tem os parênteses. Como quem diz, parênteses. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia que ela queria perguntar-lhe intensamente agora, quase com fome, depressa, depressa, antes de morrer, tanto que não se conteve. E, mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida, com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. Referências na descrição do vídeo, tá, amor? Enunciado da questão. Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... A resposta correta é a letra D de dado, que fica por último. Vou comentar as outras opções. Letra A. Insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. A narrativa representa um momento da vida das duas. Nós temos aí no trecho lido, né, no fragmento lido, nós temos um momento em que a mãe e a filha estão juntas. Elas estão conversando. Não, a mãe está costurando, a menina está olhando. E nesse momento o pai não está. Nós não sabemos se ele ainda mora em casa ou não. Existe uma palavra desquite no ar. Mas aquele momento é um momento típico de o pai não estar em casa mesmo. Não, pode ser que ele já tenha saído de casa, pode ser que não. Não sabemos se existe uma questão em relação à ausência paterna, tá bom? Então não é letra A. Letra B. A associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Associação entre a angústia, reação intempestiva. Intempestiva, gente, é uma reação exagerada ou fora do contexto. Seria uma reação fora do contexto, ou uma reação além do que deveria, uma reação maluca, digamos assim. Não, a reação da mãe não foi intempestiva. A mãe ficou parada. Aquela pergunta causou uma reação nela, realmente, mas não foi fora do contexto. Foi de acordo com o que aconteceu. A mãe ficou sem saber o que dizer. A tesoura no ar e a máquina de costura funcionando. A mãe estava diante da máquina de costura, né? Trabalhando, costurando. Então, não, tá? E quanto à angústia da filha, também nós não temos muitos elementos. Nós sabemos que a menina estava querendo perguntar. Ela queria perguntar, mas ainda não sabemos se ela tinha angústia. Pode ser que sim, provavelmente sim, mas não sabemos. A menina estava com muita vontade de perguntar. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa já tinha pensado, né? Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar intensamente agora, quase com fome de depressa antes de morrer, e não se conteve. Mãe, eu quero desquitada. Quer dizer, tá muito... Tem angústia? Pode ser que tenha, mas também tem muita curiosidade. A menina estava doida para perguntar. O que a gente sabe é isso, a menina estava doida para perguntar.
A gente não sabe o sentimento exatamente que ela estava nutrindo, se era de angústia. Tá entendendo, gente? Letra C. Relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. Não temos isso aí. A mãe tá fazendo costura, né? Tá costurando. E aí, emancipação feminina, por causa do desquite, né? Então, olha, gente, no Brasil, a lei do divórcio é de 1977. É muito recente. Antes de haver o divórcio no Brasil, depois que uma pessoa se casava, o vínculo matrimonial ele nunca se desfazia. Poderia haver o desquite, que era o nome que se dava ao que hoje é separação judicial. Hoje em dia as pessoas podem se separar e depois se divorciar. E também podem se divorciar logo de cara. Tá? Antigamente, antes de 1977, só poderia haver o desquite. Não, o vínculo matrimonial não era rompido. O casal tinha o direito de cada um morar em uma casa diferente, se separar, mas ainda eram impedidos de casar de novo. E aí a palavra era desquite. E uma mulher que, né, estava na situação de desquite era uma mulher desquitada. Isso chamava muita atenção, porque a mulher desquitada não podia casar de novo. O homem desquitado não podia casar de novo. Tá bom, minha gente? É isso. E essa narrativa foi escrita na década de 1960, como diz o enunciado, né? Tá? Então, aí nós não temos uma relação conflituosa entre o trabalho. O que aparece no texto não evidencia uma relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação por causa do desquite. A menina estava doida para perguntar o que era desquite. E a mãe ficou paralisada ao ouvir isso, né? Podemos pensar que quem propôs desquite foi o pai. Sei lá, ou a mãe tem um amante, não sei, não sabemos. Mas assim, emancipação feminina, ainda não temos elementos suficientes para falar que é uma situação de emancipação feminina, tá bom, minha gente linda? Só o desquite, entendeu? Não é suficiente para dizer que essa mulher vai se emancipar, ok? Letra E. Expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono. Também não temos aí nenhum elemento no texto nos coloca a ideia de que a menina estava angustiada porque estava pensando que seria abandonada pelo pai. Tudo isso, todos esses elementos que estão nas outras opções são situações que nós podemos encontrar. É uma leitura que pode estar por trás, como pano de fundo, mas não está explícito no texto. Não está no texto isso. Então, escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência, tá vendo? Uma dramaticidade, quer dizer, de onde veio o drama? O que faz esse texto um texto que coloca a gente numa situação de drama? Não é o drama do gênero literário, tá bom? É centrada na letra D de dado, representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. A criança queria perguntar sobre o que é desquite e a mãe não sabia o que fazer para responder isso. É uma questão complexa. É mais ou menos a mesma coisa de quando a criança pergunta o que é sexo. É criança ainda, a mãe não sabe o que falar. Então, é representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. É isso mesmo, a criança queria perguntar o que é desquite, a mãe não queria falar sobre isso, ai meu Deus do céu! É isso, gente, eu achei tranquila a questão. Se você quiser que eu comente mais, explique mais alguma coisa, se você marcou outra opção e aí acha que eu poderia explicar melhor por que a opção que você marcou não é certa, não foi a opção certa, né? Tá, minha gente, eu falo sim, pode colocar nos comentários, já estamos aqui para dialogar, vocês sabem que podem contar comigo sempre, e fazer esse trabalho aqui é uma alegria para mim, eu agradeço aos comentários que vocês enviam, vocês são os amores maravilhosos da minha vida, beijo, tchau!